Fala pessoal, tudo jóia? Quem acompanha o canal já deve ter reparado nas várias lives usando o Ryzen 7 7700X e em algum momento deve ter se perguntado: cadê o review dessa CPU? E como estamos aqui na The Overclocking Page ou The Overclock Channel, vale também como que isso vai do overclock? Também deve caber, né? Dito isso, review ainda vai levar mais algum tempo, mas overclock? Esse é agora, né? Aliás, agora não, depois da vinheta. Os novos Ryzen 7000 Rafael mudaram muito em relação ao seu antecessor, trazendo um novo CCD com arquitetura Zen 4 e processo de fabricação 5 nanômetros. O IODI é outro e traz consigo o suporte DDR5 e a plataforma não é mais o bom e velho M4, onde a M5 introduz o package LGA, a linha mainstream da AMD. Dito isso, a quarta iteração da arquitetura Zen é de longe a que trouxe maiores ganhos de frequência, com um boost máximo chegando aos 5.7 GHz, algo onde o processo de 5 nanômetros da TSMC tem sua parte. Além disso, em relação ao Zen 3, o cache L2 foi dobrado e houve um ganho de mais 13% de IPC, o que será discutido com maiores detalhes no review do processador. Sobre o IODI, ele também mudou e agora é fabricado para TSMC em 6 nanômetros, que permitiu a AMD integrar uma pequena GPU baseada na arquitetura RDNA2, que, segundo a empresa, não tem maiores pretensões do ponto de vista do desempenho, estando ali por exigência de clientes corporativos. Em relação à topologia do SoC, continua praticamente inalterada em relação ao Ryzen 3000 Matisse, com a maior diferença ficando por conta de um bloco responsável por fazer a sincronia entre o Infinity Fabric e a controladora de memória, já que esses dois domínios trabalham em frequências diferentes. Porém, isso nem deve ser algo exatamente novo, afinal antes era possível trabalhar com o FCLK e o CLK em proporções diferentes, só não era o ideal do ponto de vista do desempenho. Tá bom, mas o que isso muda no overclock? Bom, até as gerações anteriores, era interessante manter a proporção de 1 para 1 para 1 entre o FCLK, que é o Fabric, o UCLK, que é o controlador de memória, e o MCLK, que são as memórias, algo que acabou de mudar com os Ryzen 7000, onde o FCLK não mantém mais a mesma proporção em relação aos outros dois blocos, e pode ser testado separadamente. Segundo a AMD, o ideal ali, o melhor ponto ali para overclock de memória nessa nova geração fica ali nos DR5 6000, uma marca relativamente modesta e fácil de ser alcançado mesmo nos chips de primeira geração, tanto da Samsung quanto da Hynix. O objetivo nos testes é chegar ao limite dos novos Ryzen 7000 no overclock de CPU, DDR5, FCLK e também NGP, todos eles enquanto usando refrigeração ambiente. Sobre os cores Zen 4, como dito anteriormente, houve um grande incremento de frequência em relação à geração passada, que por si só foi responsável por grande parte do ganho de desempenho. A respeito do overclock, continuamos com as duas abordagens disponíveis, o overclock manual e o PBO. O overclock manual tende a ser a melhor opção se o objetivo for priorizar desempenho multithread, já que nesse caso, geralmente é possível atingir frequências maiores que com o PBO, porém a custo de single thread, exceto se tiver a sorte de ter um exemplar bom o suficiente para atingir ao menos o clock de boost máximo em todos os cores com estabilidade, que é raro. Já o PBO, se o intuito for uso geral, esses recursos junto ao Curve Optimizer podem ser das melhores opções disponíveis, já que o algoritmo do Boost cuida de todas as coisas, mas não se enganem, isso também é overclock, e se for usado o offset de frequência máxima, permite ao processador atingir até 200 MHz a mais, tornando-se necessário testar a estabilidade dos núcleos individualmente. Dito isso, também é relevante dizer que é normal para esses processadores atingir temperaturas até 95 graus Celsius em load, onde esse foi o resultado do trade-off necessário para manter compatibilidade com os coolers AM4 e o EHS bastante exótico do Rafael, onde além da menor área de superfície em relação aos processadores AM4, também tem a questão dele ser mais alto, ou seja, com maior resistência térmica. Sobre os resultados, no overclock manual voltado ao uso competitivo e usando uma amostra de 7700X que claramente parece ser acima da média, a frequência da CPU ficou nos 5450 MHz para o YPsilon Cruncher, que é um teste super exigente, 5525 para um multithread pesado, que no caso o Cinebench R20, e incríveis 1525 MHz para um multithread leve, GPU-Pi. Já sobre o V-Core,
Para os testes pesados e uso diário, não é aconselhável exceder os 1.3 V, onde qualquer incremento de 5 mV pode ser a diferença entre estabilidade ou reset com a CPU batendo 100 graus Celsius. Por outro lado, para os testes single thread ou multithread leves, é possível ir um pouco além sem maiores problemas. Já para o FCLK, diferente das gerações anteriores, onde era vantajoso manter esse parâmetro aí, as memórias em proporção de 1:1, com a própria AMD Motion Slide antigo, isso não é mais válido para os Ryzen 7000, onde a abordagem mudou para, antes de tudo, simplesmente testar o limite máximo da FCLK para seu exemplar e ficar nisso mesmo. Geralmente os limites ficam entre 2000 e 2200 MHz, com a FCLK escalando com a tensão do VDD-SoC, que em refrigeração ambiente escala até cerca de 1.4 V, com 1.35 V sendo o sweet spot, máximo para uso diário. Outra coisa que pode ajudar a estabilizar a FCLK mais alto é o VDD MISC, cujo padrão é 1.1 V, ao menos nesse exemplar, aumentar para 1.15 acabou ajudando na hora dos benchmarks com a FCLK a 2200 MHz. Apesar de não ter deixado as coisas 100% estáveis assim. Já nas DDR5, ao contrário do Intel de 13ª geração, capaz de ir bem além dos 7000 megatransfers por segundo nas memórias em cenário de uso diário, a controladora dos novos Ryzen tem margem bem menor, onde a maioria dos exemplares parecem ficar limitados aos 6000, 6200 megatransfers por segundo, com alguns chegando aos 6400 e muito raramente excedendo essa marca. Claro, isso com refrigeração ambiente. Isso tem seus pontos positivos e outros tantos negativos. De positivo, chegar a esses limites é coisa fácil para a maior parte dos kits de memória DDR5 equipados com chips Samsung e Hynix, onde o último costuma oferecer desempenho um pouco melhor por possibilitar o uso de subtimes mais agressivos. De negativo, é que talvez fosse possível tirar um pouco mais, um tequinho a mais do desempenho com memórias mais rápidas. Porém, é necessário destacar que o FCLK limitado é apenas 2200 MHz, em tese poderia acabar aí limitando esses ganhos, da memória com clock mais alto. Falando do exemplar D7700X testado, ele é um daqueles raros espécimes muito acima da média. Consegue trabalhar a 6.400 megatransfers com estabilidade para uso diário e até 6.600 para benchmarks, que é excelente, especialmente se considerar que para isso não foi necessário investir uma grana pesada em uma placa-mãe com 2 slots de memória, o famoso 1DPC, voltada ao uso extremo. Em relação ao IGP, apesar da própria AMD já ter afirmado que o vídeo integrado no I/O Die dos Ryzen 7000 não é lá muito adequado para jogos, que ele só está ali por exigência dos engravatados, ele não deixou de ser uma GPU RDNA 2 e, curiosamente, uma das mais interessantes para o overclock, afinal, ela não apresenta as infames limitações artificiais de frequência máxima que a AMD impôs às suas GPUs dedicadas. Dito isso, a pequena RDNA 2 tem limite similar das suas contrapartes dedicadas, possui um limite de frequência um pouco mais generoso, ficando ali na casa dos 3 GHz estáveis, 3050 para benchmarks 3D não tão estáveis. Conforme vimos na live stream, essa GPU não é limitada por banda de memória, de forma que não houve diferença no desempenho dela fazer overclock na DDR5. Aliás, os números apresentados nos 3D Mark colocam ela no mesmo nível da antiga GTX 460, que dá para ter uma ideia ali do que dá para esperar desse negócio, Concluindo então, os Ryzen 7000 trouxeram várias inovações em relação ao seu antecessor, além dos óbvios ganhos de desempenho, com as melhorias na arquitetura e maior frequência de operação. Temos também uma plataforma nova com suporte a tecnologias que são estado da arte, como as DDR5 e PCI Express 5.0. Do ponto de vista do overclock, algumas coisas mudaram. Por exemplo, o ponto ótimo do FCLK não é mais sincronizado à frequência das memórias, e agora também é característica do projeto da CPU ter ali ela rodando a 95 graus Celsius em load. Porém, em outros aspectos ela continua absolutamente igual, tipo no uso do PBO mais Crew Optimizer e do overclock manual para tentar extrair mais desempenho. Já a respeito do overclock das memórias, a maior parte dos exemplares ficará limitada aos 6.000 e 6.200 megatransfers por segundo, com os melhores exemplares indo um pouco além, com muita sorte chegando aos 6.600 megatransfers com refrigeração ambiente, que não é de tudo ruim.
mas está aquém do oferecido pelos modelos da Intel de 13ª geração. Por fim, o vídeo integrado realmente oferece desempenho limitado e nem sequer a banda de memória disponível chega a ser um gargalo para ele. Contudo, com overclock para os 3 GHz até quebra um galho, viu, em títulos de esportes na falta de uma GPU dedicada. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer.